Olá, sejam bem-vindos e obrigada a cada um de vocês pela companhia. Eu sou a jornalista Luciana de Paula e hoje vamos conversar sobre criação e produção cultural disruptiva, caminhos, processos e fruição. Nosso convidado especial é o sociólogo, desenhista e marionetista Marcos Malafaia, um dos diretores do Grupo de Teatro Geramundo. Malafaia é especialista em arte e educação e mestre em estudos culturais contemporâneos. É ousado o suficiente para discutir a morte do teatro de bonecos. Eu lembrei muito de você, primeiro, porque você já falava há 10 anos que o teatro tinha acabado. Então me conta sobre essa reflexão, sobre esse pensamento. No passado havia um tom um pouco provocativo, a reação vinha um pouco da dificuldade de conseguir a sustentabilidade do Giramundo pelos meios convencionais do mercado do teatro, ou seja, a venda de espetáculos e principalmente a ideia da bilheteria, né? Já ficava claro para nós que não seria possível, mesmo com uma hiperatividade do grupo, a gente conseguir sustentar as atividades do museu, do teatro, da escola, do Juramundo, apenas com a bilheteria. Então, observando o contexto, o que acontecia à nossa volta, a gente notava também o crescimento das produções de vídeo para o streaming, né? Não exatamente para o cinema, que de certo modo também vivia um problema semelhante em relação às entradas, aos ingressos e as negociações com as salas de exibição, mas também porque a gente percebia que ali a gente observava que o público estava indo para lá, que o público se interessava cada vez mais por aquele tipo de narrativa, por aquele tipo de experiência. E não sei se a gente estava certo, né? A gente ainda está muito em processo e a pandemia talvez tenha acelerado um pouco esse caminho, mas a impressão que a gente tem é que a visão estava na direção certa, ou seja, o teatro convencional precisava de uma atualização midiática, vamos dizer assim, até talvez até conceitual, uma vez que o teatro, por natureza, é um fenômeno cultural presencial, historicamente, e para que ele possa sobreviver, né? Esse hibridismo, ele também está na criação, né? Vocês já vinham trabalhando mesmo nos espetáculos no palco, com bastante intervenção de coisas audiovisuais, né? Já tinha um certo pensamento também de descontinuidade do tempo, por exemplo, no Alice, ela está pequena, ela está grande, essas coisas que na história parecem um pouco descontinuidade, assim, parece um pouco mais surrealistas do que no espetáculo, porque não é que não pareça surrealista no espetáculo, é que no espetáculo vocês brincam também com essa questão do tempo presente entre esses tamanhos, né? Então já tinha uma percepção, não só do ponto de vista da produção cultural mesmo, mas também da criação. Esse lado, né, da criação sobre essas novas condições foi até muito entusiasmante, né, promissor,
senti que o experimentalismo não era puro e simples, inócuo, vamos dizer assim, pelo simples fato de experimentar. A gente experimentava por prazer, pela imagem audiovisual, né, pela imagem projetada, mas também pelo prazer de experimentar possibilidades de linguagem. O fato é que é, a, o período do Álvaro Apocalipse, criador do Giramundo, que vai de 70 até o falecimento dele de 2003, até em 2003, foi, a gente chama de período clássico, né? Foi é, totalmente dedicado ao teatro em sua forma convencional, dentro de certos parâmetros, majoritariamente dentro da caixa de teatro, do teatro italiano. É lógico que o Álvaro fez muitas experiências e apontou muitos caminhos, mas com a perda dele, nós também fomos, nós os diretores, né? Ulisses Tavares, Beatriz Apocalipse, nós fomos obrigados a nos mover, né, a migrar para outras áreas, né, outros cantos, outras formas de fazer teatro, porque os desafios, especificamente os desafios vindos dos roteiros, obrigavam a gente a fazer isso, né? O Pinóquio é um texto muito complexo, Alice, idem, 20 mil léguas submarinas, depois os bonecos gigantes, o próprio mini teatro. E então nós iniciamos uma trajetória de mudança da cena do Giramundo, que deixou de ser fundo preto com bonecos tradicionais, principalmente, e passou a conviver, a cena passou a conviver, colocar em convivência bonecos e vídeo, especialmente vídeo animações. Quando eles foram colocados juntos, o que chamou a atenção da gente foi que eles, apesar de estarem sincronizados junto com a música e a luz no tempo, juntos, eles viviam em tempos diferentes. Por quê? Porque o cinema de animação é uma arte pré-gravada, vamos dizer assim. A música já era pré-gravada, porém o ator ele estava ao vivo. Os bonecos, a performance era real, no tempo ali daquele momento no teatro. E isso abriu possibilidades de criarmos cenas. Realmente esse nome é bom, são cenas híbridas, né? São cenas onde o Giramundo nunca foi um grupo que ficou, vamos dizer assim, é, é, marcando uma posição num tipo de teatro, né? E então aí nesse momento em que o vídeo inundou a cena do Giramundo, nós simplesmente fomos fazer, né? A animação já acontecia no Giramundo, nós começamos a misturar, e hoje esse desprendimento, vamos dizer assim, de uma posição rigorosa, no sentido assim de demarcada, é tamanho que, que quase a gente não sabe o que a gente está fazendo, porque a gente A gente acabou de estrear um longa de animação com bonecos, máscara, teatro de sombras, stop motion, atores. Nós transformamos, que foi o pirotécnico Zacarias, né? Participamos aí do Festival Múmia. E fizemos o Pedro e o Lobo na Semana da Criança, partindo dos bonecos originais do Álvaro Apocalipse e desconstruindo aqueles bonecos digitalmente e reconstruindo e reconstruindo aqueles mecanismos
para um boneco digital, né, num cenário desenhado, com um ator real, pré-gravado, sincronizado com uma orquestra em performance ao vivo. Então, se a gente pergunta, o Giramundo faz teatro de bonecos? Faz. Faz cinema de animação? Faz. Faz teatro de atores? Faz. Faz stop motion? Sim. Desenho animado? Sim. Teatro de sombra? Sim. Mas, na realidade, ele não faz nada disso. Porque o que ele faz é misturar essas coisas. Eu acho que o que o Giramundo apresenta para o público e para a crítica hoje é uma tentativa de usar o que há disponível na animação, entendida como um campo amplo, né, bastante amplo, né, no sentido do termo mesmo, de criar ilusão de vida através do movimento, usar todos os recursos possíveis que estiverem à nossa mão para contarmos uma história, né? Já estão pensando nisso? Os drones para formar as imagens, holografia, os drones para manipular boneco, olha que coisa louca que vai ser isso. Para manipular boneco assim, em espaços enormes ao ar livre, não é? Sim, são muitas possibilidades, né? Realmente os drones, dá até um nome de um texto, talvez. Os drones são grandes marionetistas, né? Eles têm a precisão e podem se mover de modo tão correto. Então, as frentes são muitas, né? O que mais nos chama atenção no momento, acho, pelo menos na minha visão, é a tentativa de compor uma espécie de escultura dramática, vamos chamar assim. Ela é composta de diversos elementos, né? São bonecos, são máscaras, são animações, são desenhos, e que giram em torno de uma estrutura dramática. Agora, a mídia a mídia é que vai, na nossa opinião, hibridizar mesmo, que vai misturar mesmo. Tanto que o Giramundo agora não pensa mais na formatação dos projetos, no start, assim, no início do processo criativo. O Giramundo não pensa mais numa peça de teatro. A peça de teatro, ela vem muitas vezes como uma fagulha, né? Como uma brasa, como um fogo primitivo, né? Que o Giramundo, a fornalha na qual o Giramundo foi forjado, né? Essa fornalha do palco, da coxia, dos PCs, dos elipsoidais, né? Dos sinais da plateia, do burburinho da plateia, daquela membrana, né, tão estranha, que é a cortina que abre e tal. Então, o Giramundo foi formado nessa fornalha. E ele carrega essa marca. O Giramundo é marcado, né? Tipo, o teatro é quase faz parte do DNA do Giramundo. Mas a gente pensa num poli-evento, né? A gente pensa no espetáculo teatral possível, a gente pensa no espetáculo teatral gravado, o espetáculo teatral com a música ao vivo, e a gente pensa também no espetáculo teatral dialogando com o cinema, porque o cinema traz outras possibilidades de linguagem completamente diferentes. É também um outro processo de feitura, né? É um outro processo de realização muito diferente. As possibilidades. É lógico que o teatro, ele, às vezes, já de modo até meio maneirista, ele se inspira no cinema e se inspirou e trouxe para a cena quase como uma anedota, né? Quase como uma coisa assim um pouco pitoresca, coisas que são do cinema, como o movimento de câmera, como o corte, como a sobreposição de imagens, como
os saltos temporais, como o próprio zoom, como efeitos de textura, né, que podem ser feitos pela luz e tal. É lógico que o teatro fez isso, mas não é nem é essa apropriação do teatro da linguagem do cinema, nem é o cinema gravando o teatro como um fenômeno meio antropológico, como se estivesse fazendo um documentário sobre os Yanomamis, né? Às vezes a gente se sente assim um pouco como se o teatro de bonecos nosso, né? Esse teatro de bonecos, né? Aqui que a gente, esse lugar que a gente está, essas cruzes, né? Esses seres, né? Como se eles fossem uma espécie de acervo antropológico. E são, mas hoje o Giramundo pensa a criação das novas montagens de modo misturado, né? De modo que eles são protagonistas muitas vezes, mas eles transmutam o mesmo boneco, porque boneco é uma ideia, né? Esse esse boneco, ele é um desenho. Ele 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 foi construído, ele é de madeira, mas ele pode ser transposto. Ele pode ser um boneco de stop motion, ele pode ser um desenho animado, ele pode ser um boneco de sombra. Então, a gente cria hoje é, um cine-teatro, talvez, vamos chamar assim. O Giramundo deveria se chamar Giramundo Cine Teatro de Bonecos, eu acho hoje, porque não tem mais volta. Então, aqui no grupo há muita polêmica, porque eu costumo dizer, para o desespero dos mais tradicionais, né, os mais com essa ligação mais afetiva com os bonecos, que o Giramundo não volta mais aos palcos. O Giramundo vai habitar telas. O Giramundo vai ser enquadrado. O Giramundo não está mais na boca de cena. O Giramundo ele está num frame. É lógico que isso é uma provocação, porque o Giramundo vai voltar aos palcos. O próprio público gosta disso, né? As crianças adoram a experiência com os bonecos, os adultos ainda se surpreendem. Mas essas apresentações vão ser apresentações como jogos de futebol comemorativos, sabe? A gente vai fazer né, em ocasiões especiais, muito movido pelo prazer, muito movido por uma visão nostálgica, mas a fornalha do Giramundo é o frame, né? É o quadro a quadro, né? A fornalha do Giramundo, a nova usina de movimento do Giramundo, tá na sucessão de quadros, né? Tá no audiovisual, tá na imagem composta, uma imagem que os bonecos estão adorando. Eu falo aqui com eles, porque eles adoram, sabe por quê? Porque você imagina, eles ficavam ali num foco, não podia sair do foco, né? Era para sair de cena. Agora não, eles pulam, eles mudam de forma, entram dentro de água digital, se transmutam, voam, fazem acrobacias esotéricas, formais, muito mais audaciosas, vamos dizer assim, do ponto de vista de possibilidades. O boneco não fica mais preso na própria forma de madeira dele. O boneco hoje é uma ideia que pode ser recheada, né, de madeira, pode ser recheada de pixel, pode ser iluminado por uma vela, por um refletor, mas pode ser iluminado, inclusive, pela própria imagem, né? E isso nos chama muita atenção, que é uma ideia do boneco tela, né? O próprio boneco é a tela de cinema e ele recebe. Esse é um caminho mais interessante no momento para nós do que os caminhos, vamos dizer,
das novidades tecnológicas é como que como que a superfície do boneco pode ser alterada pela imagem projetada. Porque uma coisa que é sempre difícil, e o Álvaro era mestre nisso, era a fisionomia do boneco. Porque o boneco, ele no texto, ele vai ficar triste, ele vai ficar alegre. Ele vai odiar, ele vai amar. Mas o rosto dele, a cor, a expressão, não altera. O marionetista conta isso através de clichês de movimento. Mas agora não. Porque agora a superfície do boneco, ela faz parte de outro reino. Ela pode fazer parte de outro reino, que é o reino da imagem projetada, que é o reino da animação. Então, eu acho que a gente está procurando, e a gente existia a ideia do Über Marionette, né, o super marionete, ou seja, a ideia de que o boneco ele é tão perfeito, né, que ele se torna uma espécie de protagonista ideal. Mas agora nós estamos procurando esse super marionete que ele é desmaterializado, ele retrocede à sua ideia mais primitiva, mais abstrata, e aí, por ser abstrato, ele pode ser construído de inúmeras formas. E o curioso disso é que o Giramundo, eu fico achando graça porque é engraçado para mim. Ele roda, 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 né? Porque tá no nome, isso que eu achei engraçado. O giramundo, né? Gira, gira, gira e volta no mesmo lugar. Qual que é o lugar? A ponta do lápis. É a ponta do lápis. É ali no risco, no desenho, né? Que está a ideia pura. A ideia pura está na linha. Não tem, porque ela não pode ser reduzida mais. Não há como você reduzir a imagem a menos do que a linha. É o ponto. Então, é, é esse super marionete idealista que o Giramundo procura aí com a hibridização das linguagens. Mas vocês, com a pandemia, é claro que veio um susto, né? Mas do ponto de vista criativo, isso assustou vocês? O que fazer? Para onde ir do ponto de vista criativo? Uai, eu rio de nervoso, né? Essa risada minha é de nervoso. Porque a pergunta se assustou, a pandemia assustou? Não. A pandemia, ela apavorou o Giramundo. Porque o Giramundo estava fazendo 50 anos e o nosso gesto comemorativo mais importante nos 50 anos era fechar o grupo. O Giramundo, em meados dos anos de 2020, no auge ali da reclusão, da dupla pandemia, né, da pandemia política e da pandemia sanitária, o Giramundo não tem isso gravado, só em algumas formas de espaço, sei lá, né? Mas o Giramundo esteve muito próximo de acabar, muito próximo, né? Eu tenho mais de 35 anos de Giramundo, nós já passamos por várias crises. O Giramundo é um bicho muito resistente. Ele muda, ele é igual um vírus. Ele muda, ele cria formas diferentes para sobreviver. Mas nesse caso, eu nunca vi o Giramundo nem quando a gente saiu da UFMG. Sem casa, sem lugar, nada disso. A equipe estava ali, existia o trabalho, tinha sol, as pessoas andavam na rua, a gente ia achar um lugar. E achou. Mas agora não. A pandemia estrangulou, ela tirou o oxigênio do Giramundo. Se o Giramundo fosse uma planta, ela obscureceu o sol. Não havia o que fazer. Não havia recursos, né? Quem salvou o Giramundo
é muito claro quem salvou. Quem salvou o Giramundo foi a CEMIG, que fique registrado aí na entrevista, historicamente, né, o que aconteceu, porque a CEMIG topou fazer uma transposição do pirotécnico, né? O pirotécnico estava previsto para fazer uma circulação, e não havia como fazer circulação, nós fizemos uma readequação e para fazer o pirotécnico filme. O pirotécnico filme foi agora passado, né? Foi excelente. Nós tivemos muitas boas impressões, boas críticas, etc, etc. Vou pular essa história, mas foi um completo arroubo, né? Um completo salto no escuro, tipo pular de bungee jump pela primeira vez, sei lá, paraquedas. Vamos fazer um filme? Vamos, claro, vamos fazer um filme. Só que um filme? Como assim? Nós não tínhamos câmera, nós não tínhamos estúdio, e mais do que isso, nós não tínhamos experiência, nós não conhecíamos o processo, nós não tínhamos equipe completa, preparada para isso, e tínhamos recursos que eram para uma circulação, não eram proporcionais à realização. Mas foi com o pirotécnico filme que o Giramundo conseguiu viver de máscara. E nós fizemos o filme de máscara, né? Na condição pandêmica. Agora, sobre a sua pergunta, o que a pandemia fez foi uma espécie de efeito de fermento. Como se tratava de questão de sobrevivência, o grupo todo se uniu, as picuinhas, as diferenças, as divergências, os grupos internos, tudo isso que acontece em todos os grandes grupos, né, se dissolveram na hora por um instinto darwiniano, sei lá, de sobrevivência. E nós todos fomos para o filme e fizemos o filme, sobrevivemos, e aí sim as coisas seguiram, e o Giramundo comemorou os 50 anos com uma atividade muito intensa, uma atividade audiovisual intensa. Foram as primeiras lives, foram os primeiros GIFs, foram os primeiros, as primeiras experiências online, os primeiros cursos de oficinas, palestras. A gente estava aprendendo tudo, né? Celular na mão, fazendo as coisas, tentando ocupar um espaço para sobreviver. E criativamente foi excelente, porque de repente a gente tinha o audiovisual que nos trazia tanto receio, ele estava ao nosso lado, né? E ele foi a ponte que fez o Giramundo sair do século XX, vamos dizer assim, e entrar no século XXI. No final dos espetáculos, vocês sempre iam com os bonecos para o lado de fora, para ter ali uma interação e tal. E nas redes, como que foi a interação das pessoas, das crianças, dos adultos, dos outros artistas, com vocês, durante, pós-espetáculo? Você fala no online? Nos espetáculos online? Como Nas que isso transmissões. ficava? É. Uai, Tinha muita interação, tinha comentário muito... mineiro, né? Comentário mineiro para perguntas difíceis. Uai, né? Uai, olha, já que essa entrevista virou uma espécie de sessão de análise, eu acho que ficou chatíssimo, né? Porque nós somos seres, pelo menos a nossa geração, os mais velhos, nós somos seres migrantes, né? Nós somos, é um orgulho, né? É um orgulho ser o último da espécie, de uma espécie. A espécie que a espécie que viveu grande parte da vida antes do computador, a espécie que falava no orelhão, a espécie que rodeou, admirada a chegada do fax, a espécie que não tinha
o único selfie que existia era de manhã cedo, na hora de escovar o dente no espelho, né? A espécie que encontrava uns aos outros à noite sem precisar de comunicação, sem precisar de GPS, etc. Então nós somos essa espécie. Uma vez que a gente morra, essa experiência, vamos dizer assim, salvo em situações específicas, né, de grupos sociais que optem por esse tipo de vida, né? Esse tipo de experiência se esvai. Acho que as pessoas mais novas, né, os nossos filhos, os nossos netos, enfim, as pessoas mais novas, elas podem até curtir essa interação digital. E acho que elas têm que curtir mesmo, porque não vai ter volta e vai ser isso aí, né? A gente vai, parece que a sociabilidade, parece que um novo ser humano surge por aí. Não sei se melhor, espero que sim. Espero que consiga corrigir as enormes bobagens que o século XX fez, especialmente com a natureza, e tá na mão deles, né? Mas eles vivem eles vivem presos nesse âmbar, né? Nesse âmbar digital, né? Nesses cubos de vidro, né? Se relacionando. Agora, eles se relacionam muito intensamente com amigos e tudo, mas a relação é entre vozes, a relação é entre textos, a relação é entre imagens, a relação é manipulada, intermediada por, por apetrechos tecnológicos. Essa intermediação, a meu ver, é uma forma de dominação perfeita e inimaginável. Nem o Foucault ia imaginar um negócio desse. Nem o Foucault conseguiria imaginar um panóptico, uma prisão tão perfeita quanto a prisão digital. Então, respondendo a sua pergunta, a interação digital é chatíssima para mim, acho, né? Ela deixa muito a desejar. Porque ela tem um quê meio de, ela é muito artificial. É, ela não é muito humana, ela é muito máquina, né? Então, sem ela, como que as pessoas que forem criadas nesse espelho, né? Por isso a Alice, né? A Alice foi feita muito pensando nisso. Como que as pessoas que forem criadas nesse espelho, se houver algum tipo de colapso dessas formas de comunicação, como elas vão se virar? Provavelmente elas vão retroceder com muita dificuldade a formas de contato anteriores, contato físico, contato do olhar, a sensação, a palavra, o som reverberando, o espaço, a presença num tempo. Por outro lado, a dimensão do cyberespaço, ela potencializa a gente demais, né? Ela leva, é um tapete mágico, né? Ela leva, não tem mais fronteira. Não estou falando nem fronteira da Terra, não. Não tem mais fronteira no universo, né? Você viaja no tempo, você vai para as galáxias. É muito estranho. Mas a gente está construindo, né? Eu acho que muitos artistas e muitos grupos já estão aprendendo a realizar esse tipo de sociabilização, mas que me parece fake, um pouco fake, né? Um pouco falso, um pouco armado, e a gente pode ver isso muito claramente no fenômeno Instagram, Facebook. Eu não consigo ver de outra forma. Aquilo ali não são as pessoas, são marionetes, são que a pessoa são é muito curioso, eu não tinha pensado nisso. São bonecos, são marionetes que a pessoa cria
são avatares, não é à toa que tem esse nome, né? São avatares, são imagens projetadas que a pessoa coloca num ambiente compartilhado social dentro de um jogo de poder, né? De poder de sedução, de poder de ter acesso a trabalho, de poder de ter acesso a afeto, ao reconhecimento, mas não são as pessoas. Aquilo, uma imagem, e esse daqui não sou eu. Isso daqui uma redução, é uma imagem minha, né? É, projetada e que vai ficar aí como uma máquina, o moto perpétuo, né? O GIF é a máquina perfeita que pode ficar ininterruptamente existindo sem parar. Mas isso não é gente, não. Até Mas e a onde eu entendo. manutenção? Mas e a manutenção dos bonecos? Você falou nisso, você falou do modo perfeito, aí eu fiquei pensando nisso. Vocês continuam pensando nisso? Porque os bonecos têm que estar sempre prontos, vocês sempre cuidaram disso, né? E agora que eles Sim. estão digitalmente, de certa forma, eles estão prontos ali. Para vocês, a manutenção dos bonecos. A manutenção é excelente, né? Eu tô procurando um daqueles livros de coleção. Eu estou procurando o título NFT for Dummies. Agora, existe o boneco real, que é um objeto artesanal, mas existe o boneco digital, que é vendido como um original digital. Então, a gente, infelizmente, ainda não conseguiu vender nenhum NFT, mas eu acho que toda essa produção digital tende a entrar num mercado desesperado de arte, sabe? Desesperado nos dois sentidos. Desesperado de angustiado numa tentativa de sobrevivência e desesperado também de olhar para um lado e para o outro e não ter mais esperança. Então, eu sou um pessimista? Não, eu não sou um pessimista. Mas as mudanças são grandes e são terríveis, porque são mudanças que dificilmente poderão ser revertidas e que me deixam muitas dúvidas sobre a capacidade, a capacidade dessas mudanças de gerar um mundo melhor, mais humano, mais igualitário, mais solidário. Eu não vejo isso com tanta força nas redes sociais ou no mundo digital. Me parece que o individualismo, o obscurantismo, né, é tão paradoxal a gente viver na era da informação e exatamente na era do acesso e da informação, a gente ter tantos exemplos obscuros de preconceito, violência, negacionismo, que eu tenho dúvida. Me lembra a música do Gonzaguinha, né? Eu também fico com as crianças. Eu acho que a gente rodou. Mas as crianças, a gente rodou, não é por causa do giramundo que gira, a gente rodou, a gente se perdeu, acho. Mas as crianças, elas são, eu ia falar vacinadas, o que não é o caso, infelizmente, até o momento, mas elas são vacinadas contra esse mundo, né? Eu acho as crianças muito perspicazes para lidar com todos esses venenos digitais. Então, eu acho que talvez elas consigam utilizar a tecnologia e as novas formas, terem coragem de não se submeterem tanto, de modo tão servil a essas tecnologias. Nós estamos o tempo inteiro
no mundo digital, dizendo sim, 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 eu quero, é isso, é isso. E as crianças, elas têm coragem natural de dizer não, eu não quero isso, eu não vou aí, eu não faço isso, eu não compartilho. Ah, mas você vai ficar sem emprego. Não, mas eu não quero. Ah, mas você vai ficar sem amigo. Não vou ficar sem amigo, não. Eu tenho meus amigos, são esses aqui, são poucos, como era antigamente, muito antigamente, né? É, o fato da gente ter 1.214 amigos é uma coisa bem recente, né? É Né? Em verdade. 200 mil anos aí de espécie humana tal qual a gente entende, isso não tem 10 anos, né? Não é uma coisa natural. E como que vocês estão pensando, então, agora 2022, 2023, etc? Porque vocês têm planejamento de longo prazo também, né? Como que vocês estão pensando isso? Porque o museu continua, claro, o museu né, faz parte dessa raiz, né? Mas, além disso, como que vocês estão pensando em circulação, etc.? Circulação é mais digital mesmo? Como que vai ser? O museu não continua, né? O museu tal qual era não continua, né? O museu Hum. aberto à visitação, ele não está aberto e ele não vai abrir, né? Só se o Ronaldinho, além de comprar o Cruzeiro, invista no Giramundo. É, o Giramundo ele é estruturado em 4 áreas, né? Museu, teatro, escola e animação, né? Cinema. Museu, teatro, escola, cinema, hoje. Eu acho que o Giramundo vai existir nessas 4 instâncias, né? 2021 e 22 serão dedicados a um débito, vamos dizer, histórico. Junto com a CEMIG, nós estamos fazendo o maior trabalho de digitalização do acervo. Já que o mundo é digital, o Giramundo precisa ser digital também. Então, nós estamos escaneando tudo, fotografando tudo, gravando cenas, fotografando os projetos técnicos, gravando depoimentos, fazendo o máximo para que a gente construa esse holograma, usando a sua imagem, é um holograma. Essa digitalização do Giramundo vai produzir um Giramundo holograma. É uma metáfora, né? Um giramundo luminoso, um giramundo eletrônico, vamos dizer assim. Esse giramundo eletrônico vai estar no ar, vamos dizer assim, ou nos fios, em 2022, né? E ele deve expandir muito o conhecimento sobre a obra do grupo, né? Sobre os espetáculos, o processo de construção dos bonecos, o processo de preparação do marionetista, como ensaiar, como montar um espetáculo clássico de teatro de bonecos. A circulação presencial também permanece, né? Nós continuaremos a circular. Nós temos previsto para 2022 a grande mostra, vamos dizer assim, retrospectiva, que nunca foi feita, dessas duas fases do Giramundo, né? A fase Álvaro Apocalipse e a fase contemporânea, nunca estiveram juntas, né? Numa mostra retrospectiva. E está prevista para maio de 2022, na Galeria Semic. E depois disso, essa exposição vai circular, vai visitar outras cidades e vai circular nesse novo modo que a gente entende a circulação, que é essa circulação digital, né? Então, junto com a mostra digital, circulam também as oficinas, e aí estamos planejando o salto mesmo é o canal, né? É o canal do Giramundo, porque o Giramundo tem essa característica de uma certa confiança, especialmente dos pais. Eu acho que o Giramundo pode ser um lugar ainda humanista, né? Com valores humanistas, já que o Giramundo
não é uma entidade capitalista, vamos dizer assim, né? Onde a criança e o estudante, o marionetista, o artista, possam encontrar atividades, tutoriais, entretenimento e educação, né? O tal do edutainment, né? Entretenimento e educação juntos. Então, o canal do Giramundo é um objetivo importante. Nós devemos atuar nas 4 linhas, né? Sendo que a linha mais nova, a linha do cinema, ela promete muito, porque o Giramundo, a gente viu isso no Múmia, o Giramundo, pelos comentários, o Giramundo faz uma animação digital diferente, porque a raiz do Giramundo é analógica. E o nosso jeito de animar bonecos digitais, a gente anima como se estivéssemos manipulando, sabe? Isso cria E, além do mais, nós herdamos uma coisa muito legal. Eu sou fã disso, uma característica do teatro, que é a precariedade. Como o teatro acontece em tempo real, e com maioria das vezes, pelo menos estatisticamente, não tem nem de perto orçamentos como do cinema, como da música, da dança. O teatro, ele usa e abusa das metáforas visuais. É como se o teatro tivesse que fazer poesia visual para poder contar a história, porque ele não vai poder ter 1000 soldados. Então, ele vai ter que representar aqueles 1000 soldados, aquele exército, de um modo simbólico. As pessoas não vão poder morrer em cena. Então, uma rosa vermelha vai ter que brotar do peito do boneco para dizer que ele morreu. Então, isso eu acho muito bom. E isso agrega muito valor à linguagem do Giramundo. E o cinema, e o Cine Giramundo, né? Uma das metas aí para os próximos anos. Ai, que bacana. Marcos, super obrigada. Que coisa boa saber que vocês estão seguindo assim, em várias ramificações, Sim. né? Porque não dá mais para a gente também prever, planejar só um futuro, como se a gente pudesse impor que aquele futuro fosse existir, né? Naquela linha, daquela forma, né? Tem que ver, lidar com. E eu acho que o Giramundo acabou sendo também um referencial, uma estrela-guia aí para outros grupos, né? Porque vocês conseguiram, apesar de toda a crise, toda a dificuldade que foi, porque já era anterior à pandemia, né? Essa situação de captação, captação sempre tem que ser anual, é um absurdo, né? Ainda mais para um museu, captação anual é uma loucura. Museu, né? Mas, enfim, e aí, nossa, é uma alegria demais, a gente ficou muito feliz. Nossa, quando a CEMIC falou que ia patrocinar, a gente falou, isso! Que bom, finalmente! Mas brigadão mesmo, Marcos, tudo de bom para vocês. Eu que agradeço. Beijão, Agradeço a gente está torcendo. Sua companhia, agradeço a companhia aí também dos espectadores. Foi um prazer conversar com você. Pensei em várias coisas aqui durante a conversa. Muito bom. Ai, que bom. Obrigado. Beijo, tchauzinho. Beijo. Tchau. Nossa conversa de hoje termina aqui. Eu conversei com Marcos Malafaia, sociólogo, desenhista e marionetista, um dos diretores do Grupo Giramundo de Teatro de Bonecos. Obrigada pela companhia e até a próxima.